Bem-vindos ao Luzes do Farol Podcast. Meu nome é Brian Vincent e esse é o Luzes do Farol, um podcast onde nós falamos sobre crimes reais, filmes, séries, talvez livros e coisas obscuras da internet. E eu sou o Rafael, co-apresentador desse programa. E nós estamos de volta para continuar a nossa série esta que eu estou adorando. Hoje a gente vai falar sobre a quinta parte dela e penúltima, está acabando, chamada Telas. Hoje, quem vai me contar uma história? Eu vou contar a história e... sei lá, mano. Seja o que Deus quiser, segura. Só vai. Rapidamente, um pequeno adendo. Só queria saber de vocês, ouvintes, o que vocês estão achando dessa série. Pra você dar o seu feedback, vai lá no nosso Instagram, Luz do Farol Pod. Faça o seu comentário no nosso último post sobre essa série. Nós temos um post pra cada uma das partes que a gente leu, cada um dos episódios que a gente lançou. Vai no último post e fala o que você tá achando dessa série. Será que tá valendo a pena? Será que a gente tá perdendo tempo da nossa vida? Ou será que você, assim como nós, queria que essa história continuasse assim pra sempre? Tivesse umas 22 temporadas do Luz do Farol só sobre paintball? Eu quero saber de você, vai lá no nosso Instagram e não deixe de seguir a gente no Spotify também. O episódio não acabou ainda, gente. E dá like no vídeo também, se você estiver no YouTube. E é isso, tchau. Até a próxima. Eu intencionalmente retive alguns detalhes de muitas das minhas histórias. Deixei minhas esperanças sobre como as coisas podem influenciar minha avaliação do jeito que elas realmente são. Não acho que haja mais sentido nisso. No final do verão, entre o jardim de infância e a primeira série, peguei uma gripe estomacal. Gripe estomacal? Isso existe? Não sabia disso. Uma virose. Tá. Eu sou burro pra não saber disso? Não. Tá bom. Ela tem todos os componentes da gripe normal. No entanto, com a gripe estomacal, você vomita em um balde e não num vaso sanitário, porque está sentado nele. A doença é expurgada de ambas as extremidades. Isso durou cerca de 10 dias. Antes de passar, a doença recebeu uma extensão na forma de conjuntivite. Conjuntivite. É muito difícil falar as palavras. De conjuntivite. Minhas pálpebras... Essa palavra também é difícil. Minhas pálpebras estavam tão fundidas pelo muco seco gerado durante a noite que no primeiro dia em que acordei com a infecção, pensei que tinha ficado cego. Quando comecei a primeira série, tinha uma torção no pescoço por 10 dias de repouso na cama e 2 olhos inchados, injetados de sangue. Josh estava em outro grupo e não almoçou comigo. Então, em um refeitório lotado de 200 crianças, eu ainda tinha uma mesa só pra mim. Comecei a guardar comida extra na mochila que eu levava para o banheiro para comer depois do almoço, já que minhas refeições escolares geralmente eram confiscadas por crianças mais velhas que sabiam que nós enfrentaria, já que ninguém ficava do meu lado. Essa dinâmica persistiu mesmo depois que a minha condição melhorou, já que ninguém quer ser amigo de uma criança que sofre bullying. A única razão pela qual isso parou foi devido às ações de uma criança chamada Alex. Alex estava na terceira série e era maior do que a maioria das outras crianças de qualquer série. Por volta da terceira semana de aula, ele começou a sentar comigo no almoço, e isso pôs fim imediato à escassez do meu suprimento de comida. E ele era legal o suficiente, mas parecia meio lento. Nunca conversamos muito, exceto quando finalmente decidi perguntar por que ele estava sentado comigo. Ele tinha uma queda pela irmã de Josh, a Verônica. Verônica estava na 4ª série e provavelmente era a garota mais bonita da escola. Mesmo com 6 anos de idade, que endossava totalmente a noção de que meninas eram nojentas e ainda sabia o quão bonita era a Verônica, quando ela estava na 3ª série, Josh me contou, 2 garotos realmente entraram em uma briga física de uma discussão sobre o significado das mensagens que ela havia escrito em seus anuários. Um dos garotos acabou batendo na testa um do outro com o canto do anuário e o ferimento precisou de pontos para fechar. Embora não fosse um desses 2 garotos, Alex queria que ela gostasse dele e confessou que sabia que Josh e eu éramos melhores amigos. Concluí que ele esperava que eu transmitisse seu ato ostensivamente filantrópico a Verônica e que ela provavelmente ficaria tão comovida com seu altruísmo que se interessaria por ele. Se eu contasse a ele, ele continuaria sentado comigo pelo tempo que eu precisasse. Como isso foi na época que Josh ficava na minha casa construindo a jangada e navegando afluente comigo, não tive a chance de falar sobre isso com a Verônica, porque simplesmente não a vi. Contei a Josh sobre isso e ele zombou de Alex, mas disse que contaria à irmã, já que eu queria que ele contasse. Duvidei que ele contaria. Josh ficou irritado que as pessoas parecessem
tão atraídos por sua irmã. Lembro-me dele chamando-a de corvo feio. Nunca disse nada a Josh, mas me lembro de querer dizer, mesmo naquela época, que ela era bonita e um dia seria linda. Eu estava certo. Quando eu tinha 15 anos, estava assistindo a um filme em um lugar que meus amigos passamos a chamar de teatro sujo. Provavelmente era bom em algum momento, mas o tempo e a negligência havia desgastado o lugar severamente. Esse cinema tinha mesas e cadeiras móveis e um piso nivelado. Então quando o cimento estava cheio... Cinema. Então, quando o cinema estava cheio, havia poucos lugares onde você podia sentar e ver a tela inteira. O cinema ainda estava aberto, imagino, por 3 razões. Uma, era barato ver um filme lá. 2, eles exibiam um filme cult diferente 2 vezes por mês, à meia-noite. E 3, eles vendiam cerveja para menores de idade durante as exibições de meia-noite. O lugar é todo errado, não é à toa que chama teatro sujo. Tá tudo dando errado nesse lugar. Fui aos 2 primeiros, e naquela noite eles estavam exibindo Scanners de David Cronenberg por $1. Que susto, viado! Você olha isso! Mano, eu assustei mais quando eu olhei do que com essa reação. Mano, olha isso, que desgraça de bicho, velho. Ouvintes, um gato pulou na janela e a gente tomou um susto. É que eu fiquei confuso, porque eu tava lendo a parada, aí eu vi uma movimentação na janela, eu fiquei com medo, só que meu cérebro tava funcionando assim, é uma coisa de cada vez, entendeu? Aí eu tava lendo, aí eu vi a parada esquisita, eu fiquei com medo, só que eu continuei lendo, aí eu voltei pra janela, vi o negócio se movimentando, entrando pela janela, aí eu tomei um susto. Aí eu vi que era meu gato. Depois desse show de terrores, vamos voltar ao episódio. Não vai colocar esse episódio não. Não vai colocar não. Não vai não. Lógico que vou. Meus amigos e eu estamos sentados bem no fundo. Eu queria sentar mais perto da frente para ter visão melhor, mas Ryan tinha nos levado, então eu cedi. Alguns minutos antes do filme começar, um grupo de garotas entrou. Elas eram todas bem atraentes, mas qualquer beleza que elas pudessem ter foi eclipsada pela garota com o cabelo loiro sujo, embora só tivesse um vislumbre de seu perfil. Quando ela virou para mover seu assento, eu tive uma visão completa de seu rosto, o que me deu uma sensação de borboletas no estômago. Era a Verônica. Foda é que a gente vê, tipo, vai ser a mesma parada da senhorinha, tá ligado? Que a gente vai achar, é só uma véia caduca. Aí no final, vai aparecer que ela morreu do nada, tá ligado? Vai ter toda uma conexão. Nossa, se preparem pra explodir o cérebro de vocês. Na verdade, a Verônica era o Boxers. Ele era o Boxers, o Jason é o universo do espaço. O Boxers do universo dos Estados Unidos. Sabe o que é melhor? Não deu pra entender porra nenhuma que você falou. Ele falou 30 coisas, não deu pra entender nada que você falou. Eu não vi há muito tempo. Josh e eu nos vimos cada vez menos depois que saímos escondidos para a antiga casa naquela noite. Nossa senhora, não tem vírgula! Não tem vírgula! Josh e eu nos vimos cada vez menos depois que saímos escondidos para a antiga casa naquela noite quando tínhamos 10 anos. E geralmente, quando eu o visitava, ele estava com amigos. Enquanto todos olhavam para a tela, eu olhava para a Verônica, só desviando o olhar quando a sensação de que eu estava sendo um pervertido dominava. Mas essa sensação rapidamente diminuía e meus olhos voltavam para ela. Ela realmente era linda. Assim como eu pensava que ela seria quando eu era criança. Quando os créditos começaram a rolar, meus amigos se levantaram e foram embora. Havia apenas uma saída e eles não queriam ficar presos esperando a multidão se dispersar. Fiquei ali na esperança de chamar a atenção de Verônica. Enquanto ela e seus amigos passavam, arrisquei. Oi, Verônica. Ela se virou para mim parecendo um pouco assustada. Sim? Levantei-me do meu assento e dei um pequeno passo em direção à luz que entrava pela porta aberta. Sou eu. O velho amigo de Josh de muito tempo atrás. Como tem passado? Meu Deus, ei, faz tanto tempo. Ela gesticulou para as amigas que saíram em 1 segundo. Alguns anos pelo menos. Não desde a última vez que fiquei com Josh. Como ele está afinal? É isso mesmo. Eu lembro de todos os jogos de vocês. Vocês ainda jogam Tartarugas Ninja com seus amigos? Ela riu e eu corei um pouco. Não, eu não sou mais criança. Eu e meus amigos brincamos de X-Men agora. Eu realmente esperava que ela risse. Ela fez. Você é bonitinho. Você vem a esses filmes toda vez? Eu ainda estava me recuperando do que ela disse. Ela realmente acha que eu sou bonitinho? Ela quis dizer que eu sou engraçado? Ou ela acha que eu sou atraente?
De repente percebi que ela havia me feito uma pergunta, e minha mente entendeu o que era. Eu disse alto. Eu tento de qualquer jeito, e você? Venho de vez em quando. Meu namorado não gostava desses filmes, mas acabamos de terminar, então eu pretendo ir de agora em diante. Eu estava tentando ser casual, mas falhei. Bem, isso é legal. Não que vocês tenham terminado, eu só quis dizer que vocês poderiam vir mais vezes. Ela riu novamente. Tentei me recuperar. Então você vem na semana que vem? Eles supostamente vão exibir Dia dos Mortos. É muito legal. Sim, eu estarei aqui. Ela sorriu e eu estava prestes a sugerir que pudéssemos sentar juntos quando ela rapidamente fechou o espaço entre nós e me abraçou. Foi muito bom ver você, ela disse me abraçando. Eu estava tentando pensar no que dizer, quando percebi que o maior problema era que eu tinha esquecido como falar. Felizmente, Ryan, que eu podia ouvir se aproximando do corredor, entrou e falou por mim. Cara, você sabe que o filme acabou, certo? Vamos dar o fora, porra! Verônica me soltou e disse que me veria na próxima vez. Ela foi jogada para fora da sala pela música romântica que Ryan estava fazendo com a boca. Fiquei com raiva, mas ela se dissipou assim que eu vi Verônica rindo no salão. O Dia dos Mortos não poderia chegar logo. A família de Ryan estava viajando, então ele não poderia nos levar. E os outros amigos com quem eu estava naquela noite não tinham carros. Alguns dias antes do filme, perguntei à minha mãe se ela poderia me levar. E ela respondeu quase imediatamente negando meu pedido. Mas eu persisti a ela e ela percebeu o desespero em minha voz. Ela perguntou por que eu queria tanto ir, já que eu já tinha visto o filme antes. E eu hesitei antes de dizer que eu esperava ver uma garota lá. Ela sorriu e perguntou brincando se eu conhecia uma garota, e eu relutantemente disse que era a Verônica. O sorriso dela desapareceu do rosto e ela disse friamente, não. Decidi que eu ligaria para a Verônica para ver se ela poderia me buscar. Não tinha ideia se ela ainda morava em casa, mas valia a pena tentar. Mas então percebi que Josh poderia atender, e eu não falava com ele há 3 anos. Se ele atendesse, eu obviamente não poderia pedir para falar com a irmã dele. Eu me senti culpado por ligar para falar com a Verônica e não com o Josh, mas descartei esse sentimento rapidamente. Josh também não me ligava há anos. Peguei o telefone e disquei o número que ainda estava gravado na minha memória, por tê-lo discado tantas vezes todos aqueles anos atrás. Tocou várias vezes antes que alguém atendesse. Não era o Josh. Senti uma mistura de alívio e decepção. Percebi naquele segundo que eu realmente sentia a falta de Josh. Eu ligaria depois desse fim de semana e falaria com ele. Mas essa seria minha única chance de ver se Verônica poderia ou iria me levar. Então perguntei por ela. A pessoa me disse que eu tinha discado o número errado. Eu repeti o número para ela e ela confirmou. Ela disse que eles devem ter trocado o número e eu concordei. Pedi desculpas pela perturbação e desliguei. De repente fiquei intensamente triste porque agora não poderia contatar Josh. Mesmo que eu quisesse, me senti péssimo por ter tido medo que ele atendesse o telefone. Ele tinha sido meu melhor amigo. Percebi que a única maneira de me colocar em contato com ele seria por meio de Verônica. Então agora, não que eu precisasse de uma, eu tinha uma motivação para vê-la. Eu disse à minha mãe um dia antes do filme que eu não estava mais preocupado em ir. Mas eu esperava que ela pudesse me deixar na casa do meu amigo Chris. Ela cedeu e me deixou naquele sábado, algumas horas antes do filme. Meu plano era caminhar da casa dele até o cinema, já que eu morava apenas meia milha de distância. Eles iam à igreja cedo aos domingos, para que os pais dele fossem dormir cedo no sábado à noite. E Chris estava bem em não vir comigo, já que ele tinha planejado conversar com uma garota que conheceu online. Ele disse que a caminhada de volta para sua casa seria ainda mais solitária, depois que ela riu da minha cara quando tentei beijá-la. E eu disse a ele para não se eletrocutar quando tentasse fazer sexo com seu computador. Tentei me controlar para chegar lá um pouco antes do filme. Eu ainda estava indo sozinho e não queria ficar ali esperando. No caminho para o cinema, imaginei que, se Verônica aparecesse, seria muita sorte chegarmos ao mesmo tempo. Então fiquei em dúvida se deveria esperar do lado de fora ou entrar. Ambos tinham seus prós e contras. Enquanto eu lidava com essas preocupações, percebi que o fluxo constante de luzes de carros que estavam me ultrapassando havia sido substituído por um único e constante holofote que se recusava a passar. A estrada não estava iluminada por postes de luz, então eu estava andando na grama com a estrada a cerca de 2 pés à minha esquerda. Dei um passo um pouco mais para a direita e estiquei os
o pescoço sobre o ombro esquerdo para ver o que estava atrás de mim. Um carro parou a cerca de 3 metros atrás de mim. Tudo que eu conseguia ver eram os faróis intensamente brilhantes que cortavam o ambiente. Pensei que poderia ser um dos pais de Chris. Talvez eles tivessem vindo nos checar e ver se eu tinha sumido. Não teria sido preciso muita pressão para Chris confessar. Dei um passo em direção ao carro e ele quebrou a pausa e começou a dirigir em direção a um ritmo lento. Ele passou por mim e vi que não era o carro de Chris, ou qualquer carro que eu reconhecesse. Tentei ver o motorista, mas estava muito escuro, e minhas pupilas tinham encolhido quando confrontadas à luz ofuscantes do carro momentos antes. Elas se ajustaram o suficiente para que eu pudesse ver a tremenda rachadura na janela traseira do carro enquanto ele se afastava. Não pensei muito sobre o assunto. Algumas pessoas acham divertido assustar outras pessoas. Eu costumava me esconder nos cantos e pular em cima da minha mãe. Cronometrei bem e cheguei lá uns 10 minutos antes do filme. Uma coisa interessante é a gente pensar, tipo, o cara viu um carro esquisito, poderia ter sido um cara que saiu e poderia sequestrar ele, tipo, ele achou comum, mas a gente tem que lembrar também que nesse momento, na adolescência dele, provavelmente ele não deve lembrar muito bem dos fatos que aconteceram com ele 15 anos. Ou 5 anos. Ou ele lembra tão bem que tá considerando isso como comum já. Mas tipo, quando ele é adulto, que ele tá contando a história agora, no Reddit, ele não lembrava dos fatos. Então ele com 15 também pode, ter esquecido grande parte dessas coisas. Verdade. Decidi esperar do lado de fora, até por volta de 11h57. Já que isso me daria tempo de encontrá-la dentro, ela já estivesse sentada. Enquanto eu estava considerando a possibilidade de ela não aparecer, eu a vi. Ela estava sozinha e era linda. Assinei para ela e caminhei para encurtar a distância. Ela sorriu e perguntou se meus amigos já estavam lá dentro. Eu disse que não e percebi que isso devia parecer que eu estava tentando fazer disso um encontro. Ela não parecia incomodada com isso. Nem se incomodou quando eu lhe entreguei o ingresso que eu já tinha comprado. Ela olhou para mim interrogativamente e eu disse: "Não se preocupe, eu sou rico." Ela riu e entramos. Ai, desculpa. Você perdoa por ter perguntado. Comprei uma pipoca e 2 bebidas para nós e passei a maior parte do filme debatendo se eu deveria ou não enfiar a mão no saco de pipoca quando ela enfiasse a mão para que se tocassem. Ela pareceu gostar do filme e antes que eu percebesse, acabou. Não ficamos no cinema e como era um show da meia-noite, não podíamos ficar no salão. Então fomos andando para fora. O estacionamento de teatro era grande porque dava para um shopping que tinha fechado. Não querendo que a noite acabasse ainda, continuei a conversa enquanto caminhava casualmente em direção ao antigo shopping. Quando estávamos prestes a dobrar a esquina e deixar o teatro fora de vista, olhei para trás e vi que o carro dela não era o único que restava no estacionamento. O outro tinha uma grande rachadura no vidro traseiro. Minha inquietação imediatamente se transformou em compreensão. Isso faz muito sentido. O motorista daquele carro trabalhava aqui e deve ter imaginado que eu estava indo para o cinema. Injetar terror de verdade na vida de um fã de terror parecia uma atitude óbvia. Andamos pelo shopping e conversamos sobre o filme. Eu disse que achava que Day of the Dead era melhor do que Dawn of the Dead, mas ela recusou a concordar. Contei a ela sobre quando liguei para o número antigo dela e sobre o meu dilema sobre quem atenderia o telefone. Ela não achou tão engraçado quanto eu agora, mas pegou o meu telefone e colocou o número dela nele. Quando ela comentou que talvez fosse o pior celular que já tinha visto, sua avaliação não foi anulada quando eu disse que não conseguia nem receber fotos nele. Liguei para ela para que tivesse meu número e ela o programou. Isso porque ele era rico, né? Sim. Ela me disse que estava se formando, mas que não tinha ido bem na escola até então naquele ano. Então não tinha certeza se entraria na faculdade. Eu disse a ela para anexar uma foto à sua inscrição e que eles apagariam para ir lá só para que pudessem vê-la. Ela não riu disso e pensei que ela poderia ter ficado ofendida. Ela pode ter pensado que eu estava insinuando que ela não conseguiria entrar com base em sua inteligência. Olhei nervosamente para ela e ela estava apenas sorrindo. E mesmo com essa luz fraca, eu podia ver que ela estava se corando. Eu queria segurar a mão dela, mas não segurei. Enquanto caminhávamos pelo lado final do shopping de volta ao teatro, perguntei a ela sobre o Josh. Ela disse que não queria falar sobre isso. Perguntei se ele estava pelo menos bem, e ela apenas disse: "Não sei." Imaginei que Josh devia ter tomado um caminho errado em algum lugar e começado a se meter em problemas. Me senti mal, me senti culpado. Conforme nos aproximamos do estacionamento, o carro com o vidro traseiro rachado tinha sumido e que o carro dela era agora o único no estacionamento. Ela me perguntou se eu precisava de uma carona, e mesmo que eu realmente não precisasse, eu disse que agradeceria. Eu tinha bebido todo o meu refrigerante durante o filme e toda
Toda a caminhada estava pressionando minha bexiga. Eu sabia que poderia esperar até voltar para a casa de Chris, mas eu tinha decidido que tentaria beijá-la quando ela me deixasse. E eu não queria que essa chatice biológica me apressasse para sair do carro. Esse seria meu primeiro beijo. Não consegui pensar em nenhum truque para esconder o que eu precisava fazer. O teatro tinha fechado há muito tempo, então eu só tinha uma opção. Eu disse a ela que iria para trás do teatro para mijar. Poxa, nossa, que educado! Que educado! De mau tom. Nossa! Pô, com essa mão aí ela vai querer mesmo. Te beijar, ela vai querer pegar na sua mão, beleza. Desculpa, mulher da minha vida, eu tenho que ir ali mijar. Mas que voltaria em 2 tremores. Era óbvio que eu achava isso hilário, e ela pareceu rir. No caminho para o teatro, parei e me virei para ela. Perguntei se Josh tinha contado a ela que aquele garoto chamado Alex tinha feito algo legal para mim. Ela parou para pensar por um momento e disse que sim. Ela perguntou por que eu tinha perguntado, mas eu disse que não era nada. Josh realmente era um bom amigo. Quando fui para trás do teatro, percebi que havia uma cerca de arame estendendo-se e correndo paralelamente às paredes do prédio. De onde eu estava, ela ainda podia me ver, e a cerca parecia se estender infinitamente. Então pensei em pular, me abaixar para sair de vista e retornar o mais rápido possível. Pode ter sido um esforço muito grande, mas achei educado. A gente pode ter o máximo de tempo de amizade do mundo. Eu nunca vou deixar você me ver mijando no mato. Mas pô, é só virar lá, é só olhar pro lado, cara. Ela já sabia que ele ia fazer. Ah, não sei, cara. Não sei como é que funciona a cabecinha do nosso protagonista. Escalei a cerca e andei um pouco mais até ficar fora de vista e urinar. Por um momento, os únicos sons foram os grilos na grama e a colisão de líquido e cimento. Esses sons foram dominados por um barulho que ainda consigo ouvir quando está quieto, e não há outros barulhos para distrair meus ouvidos. À distância, ouvi um guincho fraco que rapidamente diminuiu apenas para ser substituído por uma cascata de vibrações trovejantes. Percebi rápido o suficiente o que era. Era um carro. O ronco do motor ficou mais alto, então pensei, não mais alto, mais perto. Assim que percebi isso, comecei a voltar para a cerca, mas antes que eu pudesse ir muito longe, ouvi um grito breve e truncado, e o rugido do motor terminou em um baque ensurdecedor. Comecei a correr, mas depois de apenas 2 ou 3 passos, tropecei em um pedaço solto de pedra e caí forte e rápido no concreto, minha cabeça batendo no canto de uma cadeira enquanto eu caía. Fiquei atordoado por talvez 30 segundos, mas o ronco renovado do motor trouxe meus sentimentos de volta e meu equilíbrio foi restaurado pela adrenalina. Redobrei meus esforços. Eu estava preocupado que quem quer que tivesse batido o carro pudesse assediar a Verônica. Enquanto eu estava escalando a cerca, vi que ainda havia apenas um carro no estacionamento. Não vi nenhuma evidência de um acidente e pensei que poderia ter julgado mal sua direção ou a proximidade. Enquanto eu corria em direção ao carro de Verônica, a minha orientação mudou. Vi que o carro havia batido. Minhas pernas pararam de funcionar quase completamente. Era Verônica. O carro dela estava estacionado entre nós e quando diminuiu a distância, dei a volta. Ela apareceu completamente à minha vista. Seu corpo estava torcido e amassado como uma figura descartada que representa um catálogo de coisas que um corpo humano não pode fazer. Misericórdia. Eu podia ver o osso de sua canela direita cortando seu jeans. O seu braço esquerdo estava enrolado com tanta força em volta de sua nuca que sua mão caiu em seu seio direito. Sua cabeça estava esticada para trás e sua boca estava aberta em direção ao céu. Havia muito sangue. Enquanto eu olhava para ela, eu realmente achei difícil discernir se ela estava deitada ou de costas. Essa ilusão de ótica me fez sentir mal. Quando você é confrontado com algo no mundo que simplesmente não pertence, somente tenta se convencer que você está sonhando. E para esse fim, ela lhe fornece aquela sensação distinta de todas as coisas se movendo lentamente como se atravessasse da seiva. Naquele momento, eu honestamente senti que acordaria a qualquer minuto. Mas eu não acordei. Eu me atrapalhei com meu telefone para pedir ajuda, mas não tinha sinal. Eu podia ver o telefone de Verônica saindo do que eu pensava ser seu bolso direito da frente. Tremendo, peguei seu telefone e enquanto eu o deslizava para fora, se moveu e ofegou por ar tão violentamente que parecia que ela estava tentando respirar o mundo inteiro. Isso me assustou tanto que eu cambaleei para trás e caí no asfalto com o telefone dela na minha mão. Ela estava tentando ajustar seu corpo para colocá-lo em a posição natural. Mas a cada espasmo e solavanco eu podia ouvir o estalo e ranger de seus ossos.
Sem pensar, eu me arrastei até ela e coloquei meu rosto sobre o dela e apenas disse: Verônica, não se mova. Não se mova, ok? Apenas fique parada. Não se mova. Por favor, não se mova. Continuei dizendo isso, mas as palavras começaram a se desfazer enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto. Abri o telefone dela. E ainda funcionava. Ainda estava na tela quando ela tinha salvo meu número, e quando vi isso, senti meu coração se partir um pouco. Liguei para o 91, esperei com ela, dizendo que ela ficaria bem, e me sentindo culpado por mentir para ela toda vez que eu dizia isso. Quando o som das sirenes rasgou o ar, ela pareceu ficar mais alerta. Ela permaneceu consciente desde que a encontrei, mas agora mais luz estava voltando para seus olhos. Seu cérebro ainda a protegia da dor, embora parecesse que finalmente estava permitindo que ela tornasse ciente de que algo estava terrivelmente errado com ela. Seus olhos rolaram para os meus e seus lábios se moveram. Ela estava lutando, mas eu ouvi. Minha foto, ele tirou. Não entendi o que ela quis dizer, então disse a única coisa que eu consegui. Sinto muito, Verônica. Eu fui com ela na ambulância, onde ela finalmente perdeu a consciência. Esperei no quarto que reservaram para ela, e eu ainda tinha o telefone dela, então coloquei com a bolsa dela e liguei para minha mãe do telefone do hospital. Era cerca de 4 da manhã. Eu disse a ela que estava bem, mas que Verônica não estava. Ela me xingou e disse que já estaria lá, mas eu disse que não iria embora até que Verônica saísse da cirurgia. Ela disse que viria de qualquer maneira. Minha mãe e eu não nos falávamos muito. Eu disse a ela que sentia muito por mentir, e ela disse que falaríamos sobre isso mais tarde. Acho que se tivéssemos conversado mais naquela sala, se eu tivesse contado a ela sobre boxes ou a noite com a jangada, se ela tivesse me contado mais do que sabia, acho que essas coisas teriam mudado, mas ficamos ali sentados, em silêncio. Ela me disse que me amava e que eu poderia ligar para ela sempre que quisesse, que ela viria me buscar. Quando minha mãe estava saindo, os pais de Verônica entraram correndo. O pai dela e minha mãe trocaram algumas palavras e pareciam bem sérias enquanto a mãe de Verônica falava com as pessoas na recepção. A mãe dela era enfermeira, mas não trabalhava naquele hospital. Tenho certeza de que ela tentou transferir a Verônica, mas sua condição era proibitiva. Enquanto esperávamos, a polícia entrou e conversou com cada um de nós. Contei a eles o que aconteceu. Eles fizeram algumas anotações e depois foram embora. Ela saiu da cirurgia e 90% do seu corpo estava coberto por um gesso grosso e branco. Seu braço direito estava livre, mas o resto dela estava amarrado como um casulo. Ela ainda estava sob efeito de gesso, mas me lembrei de como me senti quando coloquei meu gesso antes do jardim de infância. Pedi um marcador a uma enfermeira, mas não consegui pensar em nada para escrever. Dormi em uma cadeira no canto e fui para casa no dia seguinte. Voltei todas as tardes por vários dias. Em algum momento, eles mudaram outra paciente para o quarto dela e instalaram uma tela ao redor da cama de Verônica para servir de divisória. Ela não parecia estar se sentindo melhor, mas tinha mais momentos de lucidez. Mas mesmo durante esses períodos, não conversávamos de verdade. Sua mandíbula tinha sido quebrada pelo carro, então os médicos a tinham fechado com arame. Fiquei sentado com ela por um tempo, mas não havia muito que eu pudesse dizer. Levantei-me e fui até ela. Beijei-a na testa e ela sussurrou entre os dentes cerrados: Josh. Isso me surpreendeu um pouco, mas olhei para ela e disse: Ele não veio te ver? Não. Fiquei realmente irritado. Mesmo que Josh estivesse se metendo em problemas, ele ainda deveria vir ver a irmã, pensei. Eu estava prestes a expressar isso quando ela disse: Não, Josh. Ele fugiu. Eu deveria ter te contado. Senti meu sangue congelar. Quando? Quando isso aconteceu? Quando ele tinha 13 anos. Ele deixou um bilhete ou algo assim? No travesseiro dele. Ela começou a chorar e eu a segui, mas acho que agora estávamos chorando por razões diferentes. Mesmo que eu não percebesse, nesse ponto, havia muitas coisas que eu ainda não lembrava sobre minha infância. Havia muitas conexões que eu ainda não tinha feito, e disse a ela que tinha que ir, mas que ela poderia me mandar uma mensagem a qualquer momento. Recebi uma mensagem dela no dia seguinte me dizendo para não voltar. Perguntei por quê e ela disse que não queria que eu a visse de novo desse jeito. Nós trocávamos mensagens todos os dias, embora eu tenha escondido isso da minha mãe, porque sabia que ela não gostava que eu falasse com a Verônica. Normalmente, suas mensagens eram bem curtas, e na maioria das vezes, apenas em resposta às mensagens mais longas que eu enviava para ela. Tentei ligar para ela apenas uma vez. Tinha certeza que ela estava filtrando suas ligações, mas esperava poder ouvir sua voz. Ela atendeu,
mas não disse nada. Eu podia ouvir o quão difícil era sua respiração. Cerca de uma semana depois, ela me disse para não ir mais vê-la. Ela me enviou uma mensagem que dizia simplesmente: eu te amo. Eu estava cheio de tantas emoções diferentes, mas respondi expressando a mais prevalente. Eu respondi: eu te amo também. Ela disse que queria ficar comigo e que mal podia esperar para me ver novamente. Ela me disse que tinha sido liberada e estava se recuperando em sua casa. Essas trocas continuaram por várias semanas, mas toda vez que eu pedia para ir vê-la, ela dizia: em breve. Continuei insistindo e na semana seguinte ela disse que achava que poderia ir ao próximo filme da meia-noite. E eu não conseguia acreditar, mas ela insistiu que tentaria. Recebi uma mensagem dela na tarde do filme dizendo: vejo vocês hoje à noite. Pedi para Ryan me levar, já que os pais de Chris descobriram o que tinha acontecido e disseram que não era mais bem-vindo na casa deles. Expliquei a Ryan que ela poderia estar em mau estado, mas que eu realmente me importava com ela, então para nos dar algum espaço. Ele aceitou e fomos até lá. Verônica não apareceu. Eu tinha guardado um assento para ela bem ao meu lado, perto da saída, para que ela pudesse entrar e sair facilmente. Mas 10 minutos depois do filme, um homem deslizou para a cadeira. Eu sussurrei: com licença, esse assento está ocupado, mas ele não respondeu nada. Ele apenas olhou para a tela. Lembro-me de querer me mover porque havia algo errado com a maneira como ele estava respirando. Eu desisti porque percebi que ela não viria. Mandei uma mensagem para ela no dia seguinte perguntando se ela estava bem e perguntei por que ela não apareceu naquela noite. Ela respondeu com o que viria a ser a última mensagem que receberia dela. Ela simplesmente disse: vejo você novamente. Em breve. Ela estava delirando e eu estava preocupado com ela. Enviei várias respostas lembrando-a sobre o filme e dizendo que não era grande coisa, mas ela simplesmente parou de responder. Fiquei cada vez mais chateado nos dias seguintes. Não conseguia falar com ela em casa porque eu não sabia o número e nem sabia onde ela morava. Meu humor ficou cada vez mais deprimido. E minha mãe, que tinha sido muito legal ultimamente, perguntou se eu estava bem. Eu disse a ela que não tinha notícias de Verônica há dias e senti todo o calor deixar à sua disposição. O que você quer dizer? Ela deveria ter me encontrado no cinema ontem. Sei que faz só umas 3 semanas que ela foi atropelada, mas ela disse que tentaria vir. E depois disso, ela simplesmente parou de falar comigo completamente. Ela deve me odiar. Ela parecia confusa, e eu podia ler em seu rosto que ela estava tentando dizer se minha mente tinha simplesmente quebrado. Quando ela viu que não tinha, seus olhos começaram a lacrimejar e ela puxou para perto dela, me abraçando. Ela estava começando a soluçar, mas parecia uma reação muito intensa ao meu problema. Eu não tinha razão para pensar que ela se importasse particularmente com Verônica. Ela respirou fundo, então disse algo que ainda me deixou enjoado. Mesmo agora, ela disse: Verônica morreu, querido. Oh Deus, eu pensei que você soubesse. Ela morreu no último dia que você a visitou. Ela morreu semanas atrás. Ela tinha desabado completamente, mas eu sabia que não era por causa de Verônica. Eu quebrei o abraço e cambaleei para trás. Minha mente estava nadando. Isso não era possível. Eu tinha acabado de trocar mensagens com ela ontem. Eu só não conseguia pensar em fazer uma pergunta. E era provavelmente a mais trivial que eu poderia fazer. Então por que o telefone dela ainda estava ligado? Ela continuou soluçando e não me respondeu. Eu explodi. Por que demoraram tanto para desligar o telefone dela? Seu choro foi interrompido o suficiente para que ela murmurasse: as fotos. Eu viria a descobrir que os pais dela achavam que o telefone dela tinha sido perdido no acidente, apesar do fato de eu tê-lo colocado na bolsa dela na noite que ela foi levada ao hospital. Quando eles recuperaram os pertences dela, o telefone não estava entre eles. Eles pretendiam entrar em contato com a companhia telefônica no final do ciclo de cobrança para desativar a linha, mas receberam uma ligação informando de uma enorme cobrança iminente por centenas de fotos que tinham sido enviadas do telefone dela. Fotos que foram todas enviadas para o meu telefone. Fotos que eu nunca recebi porque meu telefone não conseguia recebê-las. Eles descobriram que todas foram enviadas depois da noite que ela morreu. Eles desativaram o telefone imediatamente. Tentei não pensar no conteúdo daquelas fotos, mas lembro-me de perguntar por algum motivo se ela estaria em alguma delas. Minha boca ficou seca e senti uma pontada dolorosa de desespero ao pensar na última mensagem que recebi do telefone dela. Vejo você novamente, em breve. Acabou. Ah, você tá brincando.
Mano! Mano, meu Deus, era o cara, velho. E o esquisitão que ficou respirando dele porque ele tava emocionado, ele tava ansioso. Era o esquisitão. Adrenalina, Mano, é a aquilo. primeira vez que ele vê o esquisitão de certa maneira, velho. Ele viu o esquisitão. O esquisitão essa é a parte. Meu Deus, ele tava a centímetros dele, cara. Ele ficou a centímetros dele. Você- E ele que falou eu te amo pro cara. Não foi a Verônica. Sim, isso é... E ele falou eu te amo. Ai. Ele falou que tava ansioso pra ver ele, que ele amava ele, que ele mal podia esperar. A gente sabe que foi ele que atropelou ela, né? Ou eu tô errado? Não, com certeza, foi ele, porque ele provavelmente ficou muito irritado, que ele viu que ele estava apaixonado por uma garota, ele matou essa garota, e ele... Cara, sei Meio que lá. assumiu o lugar dela, né? Tentou, no caso. Tanto nas mensagens quanto no cinema, quando ele tentou ficar do lado dele. Foi uma... Pra mim, foi realmente uma questão de ciúme, né? Meu Deus, que bizarro, cara. Nossa, eu vou subir um pouco a história, porque tem coisas a serem comentadas, muitas coisas aqui a serem comentadas. Primeiro, o Josh. Eu acho que ele... Eu posso falar isso Pode. ou é muito estraga prazer? Pode. Eu acho que ele sequestrou o Josh. Parece. Igual ele fez com boxes. Isso, ok. Eu penso que essa seja a mesma armadilha que o protagonista caiu em Pastos. Só que Josh, por algum motivo, não conseguiu sair. A carta. Ele deixou uma carta. Sim. Ambos deixaram uma... Foi o mesmo modus operandi. Ambos deixaram uma carta. Ambos sumiram, fingindo que fugiram. Só que o protagonista conseguiu voltar andando. Porque o sequestrador deu vontade de mijar, lembra? Aí, o Josh, ele, né, por algum motivo, o sequestrador não tinha se prevenido antes. Ou ele realmente só o Josh que foi meio lerdo mesmo. Porque ele era meio tapado. Vamos falar a verdade. Oh, eu preciso ver uma agora, o original dessa parte. Porque uma coisa muito importante que eu percebi aqui, quando ele mandou a mensagem, é vejo vocês hoje à noite. Eu não sei se foi um erro, É porque ou você se é vocês você. é a mesma coisa. Ah, então, tá, ninguém vai notar. Tá Não, tranquilo. volta lá. Onde que tá? E coloca em inglês. See you again, son. Soon. Soon. Realmente. Vejo você de novo em breve. Sabe o que é interessante que eu acabei de pensar? Ele meio que tá acabando com todo o ciclo social Sim. dele. Porém, ele não afeta a mãe. Ele matou a Verônica, provavelmente por ciúmes. Aham. Ele sequestrou o Josh. Talvez pra não chamar isso. Ele sequestrou, eu acho que ele sequestrou o Boxes não por causa para tentar que ele voltasse pra casa mesmo, pra ele, sabe, para que ele saísse de casa procurando alguma coisa assim, entendeu? Mas é interessante porque ele não afeta a mãe. A mãe, ela sempre, a maioria das vezes ela fica sabendo por último de muitas coisas, tipo, só o Boxes que ela sabia antes dele, entendeu? Que ela se mudou. Mas, tipo, várias coisas ela meio que fica sabendo por último porque ela não é afetada. A reação dela, só teve uma vez que a reação dela foi realmente negativa ou de desespero, que foi na primeira vez das fotos. Depois disso, a reação dela sempre... Oh, não, oh, shit, oh, sumiu. Não, ela fica irritada, mano. Não, de jeito nenhum. Tipo, ela ficou muito... Ela desabou agora por ela... Ela nem desabou por causa da Verônica, porque ela era tipo um desconhecido pra ela. Era tipo uma desconhecida, uma pessoa que ela já não gostava muito. Mas é claro que ela ficou mal por isso. Mas ela desabou porque ela descobriu, ela juntou, né? Pensa, né? Que foi o cara. Calma aí. Tem outra coisa que eu queria ponderar, mas eu não queria interromper. Eles estavam no teatro. Teatro, no caso, no cinema. Sim. E aí, o carro com a rajadura era do sequestrador. Sim. E ele sumiu. Sumiu. E depois ele apareceu quando o cara tava urinando. Sim, ele primeiro aparece na rua quando ele tá indo pro cinema encontrar a Verônica. Aí ele, no final, quando eles estão saindo do cinema, ele tá no estacionamento. Quando eles vão pro shopping conversar, eles voltam, o carro não tá mais lá. Ele vai urinar, ele escuta o barulho do carro e já aconteceu o acidente. Mas de onde cacete saiu esse carro? Como assim? Onde é que ele tava? Ele não tava lá. De repente ele ouviu um guincho e depois o barulho do motor. Ah, mano, na hora, tipo... Não tem vários carros que, quando eles estão muito lentos, eles mal fazem barulho? Então, sei lá, tanto faz.
E, sei lá, como ela ia poder imaginar que um carro do nada ia começar a acelerar na direção dela e atropelar ela, sabe? Não é uma coisa... Na década de 80. Não, tudo bem que acidente de carro sempre aconteceu, mas desse nível, naquela época as pessoas não tinham tanto cuidado quanto tem hoje. E não foi um acidente, foi proposital, cara. Foi proposital, Tipo, ele queria. Ele entrou no lugar de estacionamento ali. Mano, ser atropelado na rua, se você tá sendo perseguido por um carro no estacionamento, é meio óbvio que foi proposital aquilo ali. E o cara, ele fez de uma forma, assim, do jeito que ela ficou, a intenção dele não era deixar ela viva por alguns dias, não. Ele queria terminar o serviço ali naquele mesmo dia. Foi um azar dele, ou uma sorte da menina, de ela ter sobrevivido. E sabe outra coisa que é louca? É você imaginar que esse cara tá a vida dele inteira seguindo esse garoto. Desde a infância, quando ele tinha 5 anos, agora na adolescência. Ele continua seguindo ele e ele lentamente, mas muito lentamente, continua, porque a gente tá vendo memórias do que ele lembra, do que as pessoas são afetadas em volta dele, então, tipo, são traumas, mas podem ter acontecido outras coisas na vida dele. Sim. Então, esse cara, ele tá se aproximando muito lentamente e é bizarro, porque dá pra ver que quando ele é criança, o máximo que o cara fez foi falar um olá. Agora, a gente chegou num nível onde o cara chegou e sentou do lado dele. Do lado dele. Ele não falou nada com ele, ele nem olhou pro garoto, ele ficou olhando pra tela, mas ele continuou em silêncio, ele só ficou com a respiração profunda dele. É a respiração de quem tá ansioso ou com adrenalina no sangue, né? Sim. Tipo, ele tava... Era um achievement pra ele chegar naquele ponto, conseguir fazer aquilo. Ele tá escalando aos poucos. E ele falou, eu te amo, cara. Nossa, que esquisito, meu Deus. Eu pensei, quando eu vi isso, eu imaginei que seria o cara. Só que eu pensei, ele deve estar tentando se fazer pela menina. Mas parando pra pensar na história desse cara e na história dessa perseguição, eu não duvido que esse Tiano tenha sido genuíno. Tipo, não que ele ame o cara de verdade. Tô querendo dizer, não que... eu quis dizer que essa mensagem refletia o que ele sentia mesmo. E esse vejo você em breve, de novo, foi bem... Acho que foi bem sincero também. Uma coisa que eu tô pensando é que a gente não comentou no último episódio. Por que será que, agora analisando a morte da Verônica, por que ele matou a senhora Maggie, a velhinha, a véia? Por quê? Tipo, porque a Verônica faz sentido. Provavelmente foi por ciúme. A gente pode pensar nisso. Mas a senhora Meg, o que ela fez? Talvez pra poder usar a casa dela por um tempo? Foi isso que eu pensei. Pra Era poder... fácil. Era mais fácil, né? Tipo, por que ele matou ela? Porque ele podia. E uma coisa interessante que a gente errou no último episódio que eu vi é que a senhora Meg não confundiu com um dos filhos dela. Ela confundiu com o marido dela. Então era o marido. Porque o cara é velho, entendeu? Um cara mais velho. Isso que eu achei interessante. Não é tipo... Podia ser um cara um pouco mais jovem, mas ainda assim um esquisitão. Mas é um cara velho. Então, o nosso perseguidor, ele é um pouquinho da meia idade. Ele já era... Então, mas isso é quando ele era criança. Ou seja, ele já era um velho, ele já era um adulto, quando o garoto era criança. Agora que ele é adolescente, ele é mais velho ainda. Pois é. Nossa, essa história fica pior cada episódio. O clima... Nossa, esse episódio eu acho que foi o mais triste, assim. Foi o mais tenso e triste, tal. Não o mais tenso, mas o mais triste. Nos episódios, nada de muito grave acontecia. Nesse, tudo que podia acontecer de errado aconteceu, né? A gente falava... não, a gente ia tomar um susto. Não, era o Josh. Agora... Não, realmente. O carro atropelou e a menina não foi muito bem, não. Eu penso que estamos finalmente chegando naquele clímax... No ambiente de clímax, né? Na atmosfera de clímax. E eu tô com muita expectativa pra última parte. Bom, então esse foi o episódio. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Não esqueçam de deixar um like no nosso vídeo do YouTube, porque esse episódio vai lá também. Deixa 5 estrelas no Spotify ou no agregador que você usa pra escutar a gente. E siga o nosso Instagram, @LuzDoFarolPod. E o nosso canal no YouTube, Luz do Farol Podcast. Dá um like e clica no sininho. E comenta no vídeo desse episódio o que você acha que tá acontecendo com a sua teoria para a próxima parte, que se chama Amigos, não é isso? Amigos. A última parte se chama Amigos. O que você acha que vai acontecer nessa história? Conta pra gente nos comentários no YouTube ou no Spotify, ou no agregador que você usa pra escutar, tem forma de comentar também que a gente vai responder. E é isso aí.
Muito obrigado e até a próxima.